Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. E nós agora chegamos ao último capítulo deste primeiro livro dos Reis. Aí, se Deus assim permitir, nós seremos abençoados também na palavra de Deus nesse capítulo e daremos início, então, na sequência, ao segundo livro dos Reis. Se Deus assim, obviamente, permitir. Irmãos, o texto que nós pregaremos, o texto da palavra do Senhor, é o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, de 1 a 12. Eu farei a leitura, então, os irmãos acompanhem atentamente o que Deus nos diz em sua santíssima, inspirada, infalível e inerrante palavra. Diz assim o texto sagrado: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaá, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vamos orar? Vamos ao Senhor para que Ele nos fale por meio de sua palavra e seu Espírito, irmãos. Sem Ele, irmãos, sem Ele, nós nada podemos fazer. Nós sairemos daqui sem Ele, vazios, se Ele não abrir o nosso coração. Se Ele não nos falar pelo Espírito de Deus, por meio de sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas levantadas ao Senhor nesta noite. Dada a tua graça para que o conselho dessa igreja os administre bem, de maneira justa e sábia, ó Deus. E abençoa a vida de cada dizimista, de cada ofertante, porque eles têm confiado no Senhor, ó Deus. Eles têm feito do Senhor o seu tesouro. Portanto, ó Pai, recompensa-os como o Senhor prometeu. Ó Deus, agora nós te pedimos. A tua palavra foi lida e nós cremos que ela é verdade, como de fato ela é. Agora, ó Pai, nós precisamos do teu Santo Espírito para dissipar as nuvens do nosso entendimento, para abrir o nosso coração, para que entendamos e creiamos, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus, o Cristo bendito, nosso Senhor e Rei, Salvador. E por meio do Espírito Santo, nós te oramos, com perdão dos pecados. Amém. Bruno, querido, Ana, Coraci, meus irmãos, a Bíblia diz, como nós vimos neste culto,
que o pecado há de achar o pecador. O teu pecado te há de achar. Certamente, irmãos, os pecados não confessados e não abandonados de um homem voltarão para assombrá-lo. Os pecados não confessados, não abandonados, minha irmã, querida Elci, minha irmã Irineia, os pecados não confessados, não abandonados, virão para assombrar o homem que os praticou. Isso iria acontecer com o rei Acabe. O pecado do rei Acabe voltou para assombrá-lo. Irmãos, como vimos nos sermões passados, o Senhor Deus entregou o rei da Síria, Ben-Hadad, nas mãos de Acabe para que Acabe o destruísse. Lembram-se? Quando Deus abençoou o exército de Israel de tal forma que eles cercaram os sírios, venceram os sírios, e Ben-Hadad, o rei da Síria, ficou nas mãos de Acabe para que Acabe o destruísse. Mas o que Acabe fez? Acabe o chamou de irmão. Lembra-se, Cláudia? Ah, Acabe, meu irmão! E entrou num contrato, numa aliança com Acabe, que daria benefícios financeiros a Israel, e deixou Ben-Hadad ir. Quando Deus havia dado ordens de Acabe destruir Ben-Hadad, porque Ben-Hadad era um inimigo de Israel, um inimigo de Deus, destinado à destruição. Mas sabe o que acontece? Acabe quis ser mais bondoso e mais esperto do que Deus. E então agora, o pecado de Ben-Hadad, o pecado de Acabe, volta para assombrá-lo. Finalmente chegou o dia em que Acabe teve de pagar por seu trato com o mal, a sua aliança com o perverso. O capítulo que temos diante de nós conta a história do retorno de Ben-Hadad. E nós descobrimos, para surpresa de 0 pessoas, que Ben-Hadad revogou o contrato. Surpresa, Isabela, de 0 pessoas. Que o ímpio voltou atrás. Que o ímpio mentiu. Não cumpriu seu contrato. E é disso que o texto começa a nos mostrar quando Acabe está a reclamar de uma terra que foi tomada pelos sírios, que era de Israel, e que Ben-Hadad prometera nessa aliança triste devolver e não devolveu. Olha aí o texto, versículo de número 1. 3 anos se passaram desde que Acabe liberou Ben-Hadad, sem haver guerra entre a Síria e Israel. Então, imagina lá, Acabe dizendo, olha, veja, Deus queria que eu destruísse a Ben-Hadad, mas eu não destruí, olha como as coisas estão bem. Olha, como 3 anos tranquilos, não é isso? Mas o seu pecado te há de achar. Ok? Mas cedo ou mais tarde, ele pedirá a conta. Abandone-o. Versículo 2. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Daqui a pouco nós vamos a Josafá. Versículo 3. Disse o rei de Israel a Acabe aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? Ou seja, o território de Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Ok? O rei da Síria, Isabela Pires, querida, Laila, minha irmã, a Cristiane, meu querido diácono Luiz Guilherme, o rei da Síria havia prometido devolver as terras que o pai dele, pai do rei da Síria, de Ben-Hadad, tinha tomado de Israel. Só que agora Acabe diz: vocês não sabem, dizendo aos seus servos, aos seus súditos, vocês não sabem que Ramote Gileade é minha, é nossa, e nós estamos aqui sem tomá-la de volta? Irmãos, agora Acabe precisa tomar uma decisão. O que ele faz, irmãos? Ele recupera a cidade, Ramote Gileade, das mãos do rei da Síria, trazendo atenção e guerra, ou ele esquece isso? Ou ele deixa como está? Certo? Ele está aqui numa encruzilhada. O que ele faz? Ele reivindica Ramote Gileade e aí traz uma guerra novamente. 3 anos de paz, mas agora desperta uma guerra por conta da briga dessa porção de terra. Ou ele finge que não viu e deixa a coisa acontecer como está? E agora nós vemos que ali estava Josafá, o rei de Judá. E aí
E nós que conhecemos o texto bíblico e a história dos reis de Israel, os irmãos aqui conhecem, quando leem aqui os primeiros versículos do capítulo 22 de 1 Reis, já acham estranho Josafá estar aí, com Acabe e o pagão. Porque Josafá era um rei piedoso. Nós vamos vê-lo daqui a pouco. Ele era um rei piedoso. O que ele está fazendo com Acabe? Mas ele está lá, o texto diz. E o rei Josafá tinha saído de Jerusalém para o palácio de Acabe, em Samaria, em uma reunião da cúpula. Havia uma reunião ali da cúpula. Os dois reis se tornariam aliados políticos. A pergunta que surge aqui, como eu falei, é o que Acabe, esse rei piedoso, está fazendo ao lado de Acabe, o perverso. O que Josafá, melhor dizendo, esse rei piedoso, está fazendo ao lado de Acabe, esse rei perverso. Mas nós vamos responder isso daqui a pouco. Aí, veja só, Josafá, rei de Judá, está ouvindo Acabe. E agora Acabe vai fazer uma pergunta a Josafá. Olha só o versículo 4. Então perguntou a Josafá, ou seja, Acabe perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Ou seja, essa é outra maneira, Filipe, de dizer o seguinte: você vai me ajudar a tomar a cidade de volta? Porque essa cidade é nossa. E o rei da Síria, Ben-Hadad, não a deu novamente. E nós precisamos fazer algo. Você vai comigo? Essa é a pergunta. Olha o que Josafá responde. Versículo 4. Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então Josafá, irmãos, se dispõe então a ir para a peleja junto com Acabe. Josafá entendia que Israel e Judá eram irmãos, nações irmãs, eram o povo de Deus. É verdade que nós já vimos, né? Eles se separaram, Israel se separou em 2 reinos, mas eram irmãos. E Josafá entende que deveria ir. E ambos então se comprometem a subir contra a Síria. Porém, como Josafá era um rei piedoso, ele vai dizer assim: olha, não tem nenhum profeta aqui de Deus para nós consultarmos se devemos ir ou não, como fazia o nosso pai Davi, o rei Davi. Será que não tem nenhum profeta de Deus aqui para a gente saber se deve ir ou não? Olha o versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consultai primeiro a palavra do Senhor. Vocês se lembram que os reis costumavam, lembra que Deus colocou profetas ao lado dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, para que os reis consultassem os profetas, que eram a boca do Senhor, se deviam ou não realizar uma empreitada militar? Então, Josafá, como era piedoso, vê que Acabe não está preocupado com a palavra do Senhor, com a orientação da palavra do Senhor. Mas Josafá estava. Ele diz assim: olha, vamos consultar primeiro o Senhor? Vamos consultar a palavra dele? E aí veja o versículo de número 6. Vamos ver juntos? Versículo 6, vamos aí comigo. Então o rei de Israel ajuntou os profetas Irmãos, Renata querida, e Vitor Liro, esses 400 profetas de Baal, esses 400 profetas de Acabe, obviamente não eram os 400 profetas de Baal. Lembram-se deles? Eles já haviam sido destruídos por Elias. Lembram-se lá? Então não eram os mesmos. Mas, obviamente, Acabe já tinha arrumado outros homens para lhe servirem como profetas. Então já tinham ali outros 400 profetas de Acabe. E todos eles falaram favoravelmente: pode subir, que o Senhor vai entregar Ben-Hadad à Síria nas tuas mãos. Só que Josafá, olha o que Josafá diz agora. Então, imagina aí, querido Juan, Josafá está só, contemplando, ouvindo ali, escutando. Aí veja o que Josafá diz aí, versículo 7. Disse, porém, Josafá, olha o que ele diz: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Aqui para nós, Acabe, 400 profetas aí, fraco. Esses homens não são do Senhor, não. Tem algum profeta verdadeiro do Senhor aí? Chama um homem do Senhor mesmo. Esses homens aí, está na cara que eles estão falando para o Senhor o que o Senhor quer ouvir. Vamos chamar um profeta verdadeiro? Irmãos, Josafá era o tipo de homem que procurava não dar um passo sequer sem saber se tinha ou não a aprovação de Deus. Nós podemos falar que ele era esse tipo de homem, Josafá,
Porque em outro evento semelhante a esse, posterior, ele fará a mesma coisa. Num outro evento que será narrado em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, Josafá agora vai sair numa campanha militar com um filho de Acabe. Com um filho de Acabe, que era um homem, foi um homem chamado Jorão. E quando Josafá vai com o filho de Acabe, que era agora rei de Israel, porque o pai havia morrido. Como nós veremos, o pai vai morrer. E ele está para sair, Josafá faz a mesma coisa. Ele pergunta a Jorão se eles não têm que consultar antes do Senhor. Isso está lá em 2 Reis, eu vou ler para vocês. Diz assim, agora Josafá vai falar para Jorão, filho de Acabe, a mesma coisa que ele falou para o pai dele. Diz assim, não há aqui, Jorão, algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? 2 Reis 3:11. Então veja, Josafá era esse tipo de homem. Porque ele fez uma vez, fez outra. Ele não está querendo posar de piedoso. Era o costume dele não dar um passo sem que Deus desse permissão. Esses 2 episódios nos dizem quase tudo o que precisamos saber sobre Josafá. E eu queria me concentrar nele aqui agora. Que ele era um rei bom e piedoso. Ele mereceu o epitáfio, as palavras na sua morte que a Bíblia lhe deu. Olha o que a Bíblia falou de Josafá no final da sua morte, no seu fim, na sua morte. Diz assim, olha. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá de idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Olha que epitáfio, olha que últimas palavras benditas da vida de alguém. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. 1 Reis 22, 41 a 43. Essas são belas palavras que nós deveríamos desejar que as pessoas falassem de nós em nosso velório. Certo? Esse homem não se desviou dos caminhos. Essa irmã era uma crente. Ela nunca deu escândalo nenhum. Nunca nós ouvimos da boca dela nenhuma palavra torpe. Essa irmã era uma crente. Que belas palavras. Mas é verdade que pouco encontradas na morte dos homens. É verdade. Poucos são aqueles que têm a bem-aventurança de possuir o epitáfio deste tipo. Mas Josafá não era perfeito. Veja, ele era um homem bom e justo, um crente, mas não era perfeito, como nós também não somos. Ok? Uma das provas que ele não era perfeito é essa aliança que ele está fazendo com Acabe, que foi reprovada por Deus. Aqui não nos diz isso, mas no texto paralelo de 2 Crônicas nos fala. No livro de 2 Crônicas, no Sinete, nos mostra a mesma história. E lá nos são contados alguns elementos que formam o quadro todo do evento. E diz que quando Josafá voltou da aliança com Acabe, olha o que diz o texto bíblico, lá de 2 Crônicas, vou ler, olha o que diz. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém, depois da aliança com Acabe. O vidente, o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. 2 Crônicas 19, 1-2. É por isso que você, meu irmão crente, minha irmã piedosa, quando você começou a ler o texto, e você viu que Josafá foi visitar Acabe, você estranhou. Por isso, o que está fazendo o justo com o perverso? E veja, ele está ajudando, no texto ele está ajudando Acabe, não está? Não está? Ó, Acabe, vamos consultar a Deus. Chama um profeta aí fiel, né? E agora, quando ele volta, Deus diz para ele: por que você se aliançou a um perverso? Por que você ama as pessoas que aborrecem a Deus e Deus aborrece? Que coisa, que texto, não? Porque aí você pergunta assim: pastor,
Nós não devemos ajudar o ímpio? Não devemos pregar e evangelizar o ímpio? Josafá podia estar lá fazendo isso, irmãos. Ele não ajudou Acabe? Não tentou ajudar? Ele não tentou ajudar Acabe? Como é que Deus está repreendendo ele? É porque é uma maneira de fazer isso. E qual é a maneira? A carta de Judas diz qual é a maneira. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: quanto a outros que não são crentes, que estão perdidos, como pode ser muito bem interpretado na carta de Judas, sede compassivos com esses, com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 23. Quanto aos que estão longe de Deus, sede compassivos com eles, mas com temor, com cuidado, não se aproxime muito, detestando até a roupa deles, contaminada pela carne. É uma tensão, eu reconheço, irmãos. E se você é um crente, você sente essa tensão. Você está evangelizando, você, irmã querida, está evangelizando uma amiga na faculdade. Você sabe que tem que pregar o evangelho para ela. Só que ela é uma ímpia. Ainda é uma ímpia. Você tem esperança que ela se converta. Só que pode acontecer duas coisas. Ou ela pode deixar se influenciar, ou você pode ser influenciada. E agora? Então Judas diz: compadecei-vos deles, mas com temor. Não se envolvam muito. Vão no limite que vocês guardem a própria alma. Porque pode haver uma troca aí infeliz. E você pode ser corrompido. Não foi o que a gente viu com Acabe? Com Jezabel? Então Deus reprovou Josafá. Porque ele foi descuidado. Ele se entregou à aliança. Ele fez aliança com o perverso. Por isso Deus o reprovou. Amemos os pecadores, irmãos, porque nós somos pecadores. Amemos os que estão afastados, porque nós também estávamos afastados de Deus. Mas com cuidado, com temor, temendo até a própria roupa, para que não se contaminem. E é claro que a roupa é uma figura de linguagem. A ideia é ter cuidado com tudo que envolve aquela pessoa, que você pode ser contaminado. Então seja sábio nas suas relações quando você está evangelizando alguém. Ok? Vamos lá? Irmãos, eu queria agora, embora nós vimos essa falha de Josafá, eu queria apontar agora para a piedade dele. De fato, ele era um homem falho, mas era um crente verdadeiro. Meus irmãos, Josafá buscava Deus. Todos nós devemos ser, nesse sentido, filhos e filhas de Josafá. Todo cristão não deve dar sequer um passo sem que a palavra de Deus o permita. Sem que busque ao Senhor e a sua orientação em sua palavra em oração, na certeza de que o que escolherá está de acordo com a palavra do Senhor. Que igreja frequentarei? Com quem me casarei? Como criarei meus filhos? Com que tipo de pessoas me aproximarei e me tornarei íntimos? Que tipos de lugares devo frequentar ou devo deixar de frequentar? Tudo isso deve ser, de fato, colocado sob o crivo da palavra, para que nossas decisões sejam as mais corretas e mais acertadas. Um verdadeiro cristão, um crente maduro, não deve confiar em seus próprios instintos, mas deve apoiar-se no conselho de Deus. Um líder da igreja, um pastor, um presbítero, não deve buscar a sua própria intenção do coração para dirigir e liderar o povo de Deus, mas deve fazê-lo segundo a vontade de Deus. Um líder não deve dar ao povo o que o povo deseja, mas o que o povo necessita segundo a palavra do Senhor. Uma mulher que busca o conselho de Deus naquilo que ela escolhe e faz, é uma filha de Josafá. É uma mulher sábia e piedosa. Se for solteira, saberá lidar com os assuntos da solteirice segundo a vontade de Deus. Se for casada, saberá amar o marido e cuidar de seus filhos. Se trabalhar fora de casa, saberá como se comportar no seu ambiente de trabalho
de maneira que venha honrar ao Senhor em tudo que ela fizer ali. Se servir na igreja, será uma sábia conselheira. Isso tudo se consultar a palavra do Senhor. Irmãos, hoje, Deus nos fala por sua palavra. Nós não temos hoje, irmãos, profetas à semelhança, por exemplo, de Micaías, de Isaías, de Oséias. Nós não temos mais esses profetas que chegavam aqui e diziam, assim do Senhor, e traziam a palavra direta do Senhor. Mas nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o que mais importa. O que Paulo diz? A palavra está perto de ti. Como conhecer a vontade de Deus? Eis ela toda aqui registrada para nossa edificação e instrução. Lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo que fala da palavra de Deus, o primeiro capítulo, diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então nós não precisamos de mais nada para nos guiarmos nos caminhos corretos de Deus, senão da palavra do Senhor. Irmãos, conheçamos a Bíblia, oremos no Espírito para que Ele nos ilumine, para entendermos a vontade de Deus revelada para nós. E saibamos que ela é suficiente para fazer de nós perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Irmãos, e junto a isso, junto da palavra, que é o principal, procure cercar-se de amigos verdadeiramente piedosos, que conheçam a Escritura e te deem bons conselhos. E você não errará o caminho, pela graça de Deus. Conheça a palavra do Senhor, conheça a Bíblia, ore ao Senhor, estude a Bíblia, conheça com toda a sua alma e coração, e cerque-se, certifique-se que você está cercado de pessoas piedosas, de pessoas que conhecem a Deus, que vão te ajudar com bons conselhos para a sua vida. Vamos continuar? Infelizmente, Acabe não era o tipo de homem que era Josafá. Se Josafá se preocupava com a direção da palavra de Deus, Acabe estava pouco se deixando. Olha aí, olha o que vai dizer agora o versículo de número 8. Embora ele estivesse na companhia de Josafá, ele não atendeu para o conselho de Josafá. Olha o que ele respondeu a Josafá quando Josafá perguntou se tinha algum profeta verdadeiro do Senhor ali. Olha, versículo 8, vamos ler juntos? Respondeu o rei de Israel: irmãos, Acabe se recusou a ouvir o Senhor no que o Senhor tinha a dizer. Ele odiava, atenção irmãos, ele odiava o profeta de Deus porque odiava más notícias, mesmo quando eram verdadeiras. Que tolo era Acabe. Ele não sabia que é melhor ouvir uma palavra difícil da própria boca de Deus do que 1000 mentiras alegres dos lábios dos inimigos. Ele não seguiu o conselho de Salomão. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Se vocês viram, não tem nenhum, disse Josafá, não tem nenhum profeta de Deus aqui, um homem verdadeiro. Acabe, até tem, mas eu odeio aquele homem. Mas por que você o odeia? Porque ele fala mal das coisas que eu faço, mas você só faz o mal. Você quer que ele diga o que para você? Ele nunca, disse Acabe, ele nunca profetiza de mim o que é bom. Por isso eu aborreço. E aí Josafá dá um conselho. Eu gosto tanto dessa parte, Josafá dá um conselho ao rei. Ele fala assim, diz o texto, disse Josafá, a gente até imagina, né? Ele dizendo assim, meio que balançando a cabeça, né? Não fale assim, o rei. Não fale do profeta de Deus assim. Acabe deveria ter ouvido o aviso prudente de Josafá. Irmãos, quando um homem reconhecidamente piedoso lhe recomendar algo, considere. Considere.
Em vez disso, tentou provar que Micaías estava lá para prejudicá-lo. Acabe disse: ele me prejudica. Acabe estava preocupado em ouvir o que lhe era agradável e não a verdade. Se a verdade lhe fosse desagradável, então o profeta que a proclamasse era um inimigo. E aqui eu aplico para nós. Nós vivemos, irmãos queridos, dias difíceis, tempos sombrios. Uma das razões disso é que nós o encontramos cercados de pessoas que não amam de todo o coração a verdade. Pessoas que preferem serem enganadas a ouvirem a verdade. Pessoas que dizem que a ignorância é uma bênção. Assim são muitos os que vivem ao nosso redor. Preferem viver enganados do que ouvir a verdade, que muitas vezes é dura, mas salva e traz vida. Irmãos, vocês já se perguntaram por que tantos falsos profetas têm uma multidão a segui-los em nossos dias? Por que igrejas que têm falsos profetas estão abarrotadas de pessoas? Veja, irmãos, isso não é só devido ao fato das pessoas nada saberem ou conhecerem da verdade. Isso faz parte. Mas é mais do que isso. E agora, para o nosso terror e espanto. Mas nós que conhecemos a Bíblia não nos espantamos tanto. É mais do que só porque elas não conhecem a verdade. Porque se fosse assim, bastaria proclamar a verdade a elas e elas. E a gente sabe que não é assim. Então, qual é o motivo de falsos profetas serem tão seguidos? É porque, irmãos, as pessoas têm desejo de ouvir aquilo que lhes agrada, que agrada a carne. O desejo de ouvir aquilo que nos agrada, ainda que estejamos em pecado, é o que nos atrai. O desejo de alguém nos falar que ainda que estejamos em pecado, ouvir que tudo dará certo, é o que realmente nos inclina, ou inclina o nosso coração. De certa forma, os ouvidos destes se inclinam para a voz da serpente. Lembra-se da serpente? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Gênesis 3, 4. Olha, eu estou pensando em comer do fruto. Pode comer. Tudo irá bem. Tudo vai acabar muito bem. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, dá testemunho preciso sobre os nossos dias. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a mentiras, a fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. Mensagens como: não há pecado. Nossos erros é que nos tornam humanos. É o que você tem ouvido? Errar é humano. Não ouça os hipócritas que ficam cobrando de você uma vida santa. Errar é o que nos faz humanos. Ninguém pode dizer o que você deve ou não fazer da sua vida. Ninguém é dono da verdade. Ninguém pode te julgar. Ninguém sabe o que você está sofrendo. Ninguém pode me julgar. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Todos são filhos de Deus. Importa é que aceitemos as pessoas como elas são. Essas são as mensagens que ecoam da boca dos profetas de Acabe. Essa é a voz da serpente. Agora deixa eu lhe perguntar aqui, meu irmão, a mim e a você. Como você reage quando alguém lhe fala a verdade, ainda que seja dura? O que você sente quando um irmão ou uma irmã lhe adverte acerca de um caminho errado que você tem trilhado? Você o vê como um inimigo ou como um amigo? Você agradece a Deus por esse tipo de irmão que te fala a verdade? Ou você deseja que ele não lhe incomode com suas palavras? Isso dirá de mim, de você, se você e eu temos mais de Josafá ou mais de Acabe. Vamos continuar, irmãos. Versículo 9. O rei Acabe decidiu, talvez para agradar Josafá, chamar a Micaías. Olha aí. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E aqui, meus irmãos, agora a ideia do versículo 10, caminhando aí para o fim, é que quando Micaías foi levado perante a corte de Acabe, ele viu um grande espetáculo. A ideia é a seguinte: que Acabe preparou um grande espetáculo, uma cena impressionante
para quando Micaías chegasse, Micaías fosse pressionado. Essa é a ideia. Olha só o versículo 10 até o versículo aí. Vamos ver o 10 primeiro. Olha aí. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono. Olha só o espetáculo, né? Toda a pompa, todo o preparo. Vestido de trajes reais, numa eira, num campo aberto, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Irmãos, toda essa cena deve ter sido muito impressionante, não é? Os reis estavam lá, em seus tronos, com seus adornos, e os falsos profetas, 400 deles. Só falsos profetas, imagina o povo ao redor, né? Imagina só de falsos profetas, 400. Estavam lá, profetizando, falando, dando suas previsões. Na verdade, tinha até alguns profetas, né, que haviam preparado algum teatro para fazer alguns recursos visuais. Olha aí o versículo 11. Fala de um profeta que usou ali o teatro, recurso visual. Olha aí. Versículo 11. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todos o consumir. Um teólogo diz que nós podemos imaginar esse falso profeta Zedequias com um chifres que ele mesmo preparou e colocou na cabeça e ficar assim, ó, chifrando os outros profetas, brincando com eles, ó, assim Deus fará, ó, com seus inimigos. Que diversão, né? E teatro. E eu imagino que as pessoas rindo, o rei acabe feliz. É fácil imaginar Zedequias colocando esses chifres e profetizando, assim Deus fará. Lembra que chifre, vocês se lembram, né? Que na literatura bíblica e no mundo antigo, chifres eram símbolos de poder. Tá? Tanto que em Deuteronômio diz assim, olha, quando uma das bênçãos é dada a uma das tribos de Israel, ele tem a imponência do primogênito do seu trono, e as suas pontas, os seus chifres, são como de um boi selvagem. Com elas, rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Deuteronômio 33, 17. Então, chifres eram sinais de poder. Aí, Apocalipse fala que a besta tem chifres. Sabe? A ideia de símbolo, que ele exerce poder. Ok? Então, aquele profeta usou, Zedequias usou ali aqueles chifres. Olha, assim você vai ferir as nações, você vai destruir as nações. E aí, versículo 12. Todos os profetas profetizaram assim, do mesmo jeito, palavras boas a Acabe, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Irmãos, tudo isso era para impressionar Micaías. Irmãos, Micaías, o profeta verdadeiro, o filho de Imlá, o único profeta fiel ali que foi chamado, ele estava chegando na corte, ele estava chegando para falar com Acabe. E Acabe preparou isso tudo para impressionar Micaías, para dizer, é mais ou menos assim, ó, você está vendo o meu poder? Você está vendo a minha influência? Olha quão poderoso eu sou, e agora você fale conforme os meus profetas. Olha o que todo mundo está falando de mim, que eu vou ser vitorioso, que eu vou vencer, que eu vou triunfar. Você fale a mesma coisa. Então tudo aquilo era para pressionar Micaías, para que ele tivesse medo de falar contra o rei. E nós, domingo que vem, se Deus permitir, nós veremos o que Micaías falou ao rei. Mas eu termino aqui com uma aplicação sobre isso, sobre a pressão que o mundo faz para que você permaneça calado. Não é de hoje que o mundo e seus seguidores e amantes tentam intimidar os servos do Senhor, a você e a mim, para nos constranger e deixar a fidelidade ao Senhor. Foi assim, por exemplo, com os amigos de Daniel na Babilônia. Vocês lembram? Eu vou ler o texto aqui. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3, 13 a 15. Veja
o rei Nabucodonosor pressionando os 3 jovens, os 3 rapazes, a se adorarem diante da imagem, a se prostrarem diante da imagem deles, senão eles seriam mortos. Mas foi assim também com o próprio Daniel. Lembra quando o rei que estava no império, dirigindo o império, que Daniel agora servia também, e o texto diz que o rei tinha ordenado para que não se orasse? Lembra-se? E Daniel continuou orando? Então diz o texto assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, olha que testemunho sobre Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Que testemunho. A quem você serve continuamente. Não só de domingo, não. É continuamente. Que testemunho da boca de um ímpio. O Deus a quem tu serves continuamente. Ele que te livre. Você confiou nele? Agora ele que te livre da boca dos leões. Era uma ameaça para que Daniel voltasse atrás. Assim foi com o profeta Amós. Lembra do profeta Amós? O profeta Amós, que era do interior, e ele foi até a capital para poder profetizar contra o rei. Olha o que o texto diz. Então Amazias, o sacerdote de Betel, que era um mau sacerdote, mandou dizer ao rei Jeroboão, rei de Israel: Amós, o profeta, tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. A palavra de Amós era dura. E aí diz, continua o texto, esse profeta Amazias disse ao rei, porque Amós diz assim: Jeroboão morrerá à espada. Olha o que o profeta falava do rei, que o rei ia morrer à espada. E Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Aí, Jeroboão, rei de Israel na época, deu permissão a Amazias, o sacerdote, o mau sacerdote, para poder ameaçar Amós, o profeta. Ele chamou Amós, e olha o que ele disse a Amós. Então, disse Amazias a Amós: vai embora, ó profeta, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós 7, 10 a 13. Então veja, Amós está profetizando contra o rei, mas a verdade. Aí o rei disse a Amazias, o sacerdote, para ameaçar Amós. E aí o sacerdote foi até Amós e disse: vai embora daqui. Volta para sua cidade e profetiza lá. E agora olha a ameaça de morte. E come lá o teu pão. Você quer viver? Volta para sua terra e profetiza lá. Aqui, agora veja a imponência, a ideia de tentar calar pelo poder terreno. Aqui é o templo do rei. Aqui é a casa do rei. Fique calado. E aí depois, nós não temos tempo, mas vai vermos a resposta de Amós. Ele diz: eu sou do interior, Amós diz. Eu não sei nada disso. Mas eu sei de uma coisa. Quando Deus fala ao homem, o homem não pode ficar calado. Disse: eu sei. Continuou a falar, Amós. Mas ele foi ameaçado. Por fim, os apóstolos, lembram-se? Os judeus, os líderes reunidos, disseram aos apóstolos assim: que faremos com esses homens, com esses apóstolos? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar, eles fizeram o mesmo. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem no nome de Jesus, a quem quer que seja. Chamando-os então aos apóstolos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Atos 4, 16, 18. Veja, não foi só com Micaías. Foi com todos esses homens da Bíblia e é com você e comigo hoje. O mundo tenta te calar através da sua glória terrena, passageira. Seus amigos na faculdade olham para você de um jeito, se você falar alguma coisa, você não terá mais a companhia deles. Eles vão zombar de você. Eles vão rir de você. Se você começar a defender
a ética e a verdade de Cristo no seu trabalho, você pode ser mandado embora. Fique calado. Você quer ficar bem? Fique calado aqui dentro. Entre no jogo. Ainda que seja ilegal. É a pressão, irmãos. E vocês sentem, nós sentimos todo dia. Muitos que estão ao seu redor, meu querido irmão, minha irmã, tentarão por um motivo ou por outro fazer com que você abandone seu testemunho. Tentarão fazê-lo através de demonstração de poder e força terrenos. Através de ameaças, através de supostas boas intenções, lembra? Até de supostas boas intenções. Lembra de que Pedro falou com Jesus? Quando Jesus estava preocupado em fazer a vontade de Deus, o seu Pai e nosso Pai, ele diz assim: Senhor, não fique falando isso. Não desejo mal para você. Para de falar que vai morrer, que vai sofrer. Pedro tentou afastar o Senhor da vontade de Deus. Mas lembre-se, meu irmão, o que te importa na sua vida é agradar em tudo o Senhor Jesus. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2:4. Meus irmãos, é diante de Deus que você estará no grande dia do juízo. Não se deixe impressionar pelos poderes deste mundo. Olha o que Jesus diz. Não temeis os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Não temam os homens. Não temam eles. Eles não podem fazer nada com a sua alma. Tema a Deus. Deus pode. Deus pode enviar a sua alma e a minha alma ao inferno. Seja sábio. Tema o temível. Não tema homens, nem o rosto deles. Eles não podem fazer com você, finalmente, absolutamente nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Falemos ousadamente, venhamos a dar testemunho ousado da palavra de Cristo, uma vida santa. Digam o que disserem, não se importe. Deus é quem te julgará, no fim é diante dele que você terá que prestar contas. Essas ameaças que o mundo fazem e todo o seu poder terreno, nada são comparados ao poder daquele que é juiz supremo. Esse mundo, irmãos, que te ameaça hoje, a não falar de Cristo, esse mundo passará. Toda a sua glória, todo o seu falso poder passará. Todos os poderosos da terra retornarão ao pó. Todos eles. O mais imponente deles, o mais impressionante deles é apenas pó. Como eu e você somos. Toda essa glória deste mundo, essa glória falsa, passará. Mas a Bíblia diz que aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2:17. Portanto, não recue diante da pressão deste mundo, com a demonstração desse poder falso e passageiro. Permaneça firme. Lembre-se do que Hebreus escreveu e nos diz aqui agora. Irmãos, disse o escritor aos Hebreus, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém.